Olá pessoal, eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e hoje na nossa série sobre escrita acadêmica nós vamos falar sobre objetivos de natureza científica, objetivos de pesquisa. Essa série de vídeos é destinada àqueles que estão escrevendo artigos pela primeira vez ou estão às voltas com a escrita do trabalho de conclusão de curso de graduação, de especialização e até de mestrado. Então vamos lá? O que é um objetivo? Genericamente, se você for olhar nos livros de metodologia, enfim, você vai encontrar mais ou menos isso. O objetivo é aquilo que se deseja alcançar com aquela escrita daquele artigo, daquele trabalho de conclusão de curso. Mas isso não te ajuda muito a elaborar o seu trabalho, né? Qual é a primeira coisa que você precisa compreender na criação, né, do objetivo do seu artigo, do seu trabalho de conclusão de curso? A coisa mais importante é que ele tem que ser um objetivo de natureza científica. Então, o que eu quero dizer com isso é que ele deve ser decorrente de algo que não está devidamente esclarecido em um campo de conhecimento e que está presente na realidade. Você olha para a realidade, olha o campo de conhecimento e percebe que existe aí um espaço para compreender alguma coisa, para entender, para analisar, para estabelecer uma relação. Então, talvez a literatura esteja apresentando resultados contraditórios e aí você vai querer verificar quais as condições em que determinado fenômeno acontece, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um artigo que eu li e achei bem interessante. A literatura sobre pequenas e médias empresas existem vários artigos falando sobre os determinantes de falência desse tipo de empresa. No entanto, o autor verificou que, na realidade, existiam algumas empresas que tinham todos aqueles determinantes que estavam listados na literatura, mas estavam lá sobrevivendo. Então, tem um espaço aí para entender esse fenômeno. E o objetivo que ele criou para o artigo dele foi analisar as causas da sobrevivência das pequenas e médias empresas quando os determinantes da falência estão presentes. Então, um outro exemplo, a gente conhece bastante sobre a ação de empreender, existem vários artigos falando sobre a ação empreendedora. No entanto, existem muitas novas empresas hoje, né? Essas startups, e aí os autores perceberam, puxa, existe muita literatura sobre a ação de empreender, mas será que essa ação ela é semelhante para os proprietários, para aqueles que fundam empresas de jogos independentes? Então, ele criou um objetivo, compreender a ação dos fundadores desse tipo de empresa, né? Da ação empreendedora dos produtores de jogos independentes. O que eu posso dizer para vocês que vai ajudar, não é uma notícia muito boa, mas é a realidade, é que um objetivo de natureza científica, ele vai ser tanto melhor quanto for o conhecimento daquele campo de estudo, né? Daquele campo do saber. Então, não adianta você querer, eu vou aqui criar um objetivo de hoje para amanhã sem ter muita leitura daquele campo. Você, para estabelecer um objetivo de natureza científica, tem que compreender aquele recorte daquele campo para você saber o que a literatura não está explicando e que você está percebendo na realidade. Então, não é uma boa notícia para aqueles que não gostam de ler, né? Mas é um alento para aqueles que estão dispostos realmente a fazer um artigo que tenha um bom objetivo de pesquisa, que é um objetivo de natureza científica. Então, eu vou listar algumas condições para um objetivo para o seu artigo ou para o seu trabalho de conclusão de curso. É importante que você saiba disso. Um objetivo sempre começa com um verbo no infinitivo.
por exemplo, verificar, identificar, compreender, analisar, relacionar. Então, sempre começa com o verbo no infinitivo, porque o verbo no infinitivo, o verbo indica ação, é algo que você vai fazer. É importante também, para aumentar as chances do seu artigo ser aceito em um periódico, por exemplo, para que as pessoas que estejam lendo, os avaliadores que estejam lendo o seu trabalho, que eles compreendam exatamente o que você deseja fazer, o caminho percorrido para alcançar esse objetivo, né? É que o objetivo deve ser único e perseguido com muito afinco durante todo o trabalho. Então, tá, professora, eu entendi, eu sei disso, mas aí eu vejo muito escrito assim, ó. O objetivo é analisar os determinantes da falência, ou identificar os determinantes de falência em pequenas e médias empresas. Ok, é um objetivo de natureza científica, ele está colocado lá com o verbo no infinitivo, né? Mas aí logo em seguida a pessoa coloca assim, o propósito disso é... Aí eu falo, puxa, mas o que é que está perseguindo? É esse objetivo aqui ou esse outro? O que eu tenho que olhar aqui? Então, visa-se aqui, ou né, se pretende, o propósito, tudo isso que indica o objetivo, ele tem que ser o mesmo, você não pode mudar as palavras. Você não pode, mas eu já escrevi isso lá na página 1, então agora eu vou escrever de uma maneira diferente, vou usar um outro verbo. Não, é o mesmo. Por isso a gente coloca um só, né? Quando é artigo, a gente coloca uma vez lá na introdução, o objetivo desse artigo é, e depois a gente vai trabalhando, não fala mais sobre ele. Mas às vezes numa tese, numa dissertação, a gente tem que retomar esse artigo em algum momento, mas ele deve ser exatamente com as mesmas palavras daquilo que está lá na introdução do seu trabalho, tá? É importante entender também, né, que o objetivo ele é decorrente de um problema de pesquisa. Então, eu falo, tá, então esses aí podem ser diferentes? Não, aqui podem ser diferentes quando eu estou ensinando um pouquinho mais avançado, mas como essa série é dedicada àqueles que estão iniciando na escrita científica, vou facilitar e vou dizer o seguinte, um problema de pesquisa ele vem na forma de pergunta, ele tem que sempre ter aquele pontinho de interrogação lá no meio, né? E o objetivo começa sempre com o verbo no infinitivo. De resto, eles são iguais com as mesmas palavras. Então, se eu quero fazer quais são os determinantes da falência em pequenas empresas, né? Esse seria um problema de pesquisa. E o objetivo é identificar os determinantes da falência na pequena empresa. Então, objetivo e problemas de pesquisa, né? Eles são faces da mesma moeda. Um ladinho é uma afirmação começando com um verbo no infinitivo e o outro ladinho é uma pergunta e daí por isso problema de pesquisa, tá? Então, essas três condições aí te ajudam a pensar um pouquinho, ou elaborar um pouquinho melhor o seu objetivo de pesquisa. Então, quem me conhece, quem já fez algum curso que eu ministro, já teve aula comigo ou algum contato comigo, sabe que eu gosto também de explicar o que não é. Eu acho que a explicação do que é relevante, mas eu gosto sempre de dar um parâmetro do que não é, sempre baseado na experiência que eu tenho em corrigir trabalhos de conclusão de curso, de tese, de dissertação, de artigo como avaliadora, né? Então, às vezes eu vejo esses erros cometidos e eu gosto de explicar o que não é um objetivo de natureza científica. Vamos lá, considerando que a gente considera problema e objetivo como faces da mesma moeda, um aparece em forma de pergunta e aí me dá a possibilidade de elaborar o outro que vem com o verbo no infinitivo no começo, né? Eu posso dizer para vocês que objetivos científicos, eles não podem ser decorrentes de problemas de engenharia. O que seriam esses problemas de engenharia? Problemas
que uma organização, por exemplo, está passando e daí chama lá o pesquisador para resolver este problema. Então, por exemplo, como motivar as pessoas aqui nessa organização. Então, é um problema de engenharia e que só poderia me dar possibilidade de elaborar um objetivo que não seja de natureza científica. Eu não quero dizer que nós não possamos em algum momento ajudar a organização a resolver seus problemas. Sim, a gente pode atuar como consultores, mas quando a gente está lá no papel de cientista, nosso papel é com a ciência, nossa obrigação é com a ciência. Então, às vezes a gente faz isso, né? Eu pego lá o dado da empresa, faço lá o meu trabalho e depois eu volto lá como uma forma de agradecimento, de contribuição àquela empresa. Eu forneço lá algumas horas do meu trabalho, refletindo com eles sobre a prática, ok. Mas no artigo, o artigo é de natureza científica. Lembra e olha lá as características do artigo, um vídeo que eu fiz sobre isso, para quem a gente escreve e por que a gente escreve o artigo científico, ok? Então, são momentos diferentes. No nosso caso, a gente trata com problemas de natureza científica e não com problemas de engenharia. Por exemplo, qual o melhor modelo de negócios para as pequenas empresas do setor XYZ? Esse não é um problema de natureza científica, então ele não me dá a possibilidade de elaborar um artigo de natureza científica. Então eu tenho que cuidar com isso, né? Qual a melhor técnica disso? Como motivar vendedores? Como fazer tal coisa? É sempre relacionado muito a uma organização, um grupo pequeno ali, e que não me dá a possibilidade de criar ciência. Então, cuidado com isso, tá? A gente já discutiu em outro artigo a relação entre teoria e prática, mas lembra que a gente está construindo um artigo científico, ele precisa de um objetivo de natureza científica. Então, o seu trabalho ele não pode ser, né, como um artigo científico, como um trabalho de natureza científica, ele não pode ser um manual de como fazer alguma coisa. Tem algum problema com os manuais? Não tem problema nenhum, só que a gente está tratando aqui, o que a gente quer é escrever um artigo científico. Então, ele respeita certas características, tá? Então, um objetivo científico, ele não pode dar a possibilidade de uma resposta muito simples, do tipo sim ou não, né? Então, eu já vi algumas pessoas tentando fazer isso, né? Verificar se os empreendedores utilizam emoções no processo decisório. Daí a resposta é sim, eles utilizam, até porque a gente não consegue tomar decisão se a gente não tem nenhuma emoção. Isso já está lá provado na literatura. Então, a resposta é só sim. E aí? Que ciência você constrói com isso? Tá? Então, cuidado. Eu já vi também gente achando que pesquisa científica é pesquisa de opinião. Também não. Você só sair perguntando coisas para as pessoas sem ter uma base teórica, sem ter um objetivo de natureza científica por trás destas perguntas, não é ciência. Desculpa aí, é só um bando de perguntas juntas e que depois a gente tem dificuldade de entender para que serve aquilo em termos de ciência, para que serve. Como que a gente vai compreender aquele fenômeno, né? E cuidado que não são frases soltas também para, tipo, fazer propaganda de uma empresa. Eu sou super apaixonado de um modelo teórico, eu sou super apaixonada por uma empresa, então eu só quero falar, botar adjetivos ali, né? Então, vocês vão saber da minha relação com os adjetivos mais tarde nessa série, mas cuidado com o seu artigo, porque o problema de pesquisa que vai me dar a possibilidade de elaborar um objetivo, ele é fundante no meu artigo. Eu errei aí, eu erro todo o artigo, ele não tem salvação,
né? E aí, como não tem salvação, eu quero dizer, diminui demais as chances de ser publicado. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, põe um joinha ali, se inscreva no canal para ser avisado dos novos vídeos da série. Se deseja que eu trate de algum assunto em relação à escrita acadêmica na área de ciências sociais, me envie um e-mail que vou colocar na descrição do vídeo, tá? Se você estuda empreendedorismo, eu convido você a se associar à ANEGEP, eu vou deixar também ali o link para você acessar. Tem muito material bacana, é uma comunidade acadêmica de pessoas de altíssimo nível, de gente que estuda o empreendedorismo há muito tempo, só tem fera lá, né? E tem muita possibilidade de compartilhar informações, pesquisa. Então, espero que você tenha gostado dessa informação, do conteúdo desse vídeo e te espero no próximo. Tchau!